Muito bem. Então vamos lá agora. Vamos aprender mais um tema aqui. Agora a gente vai ver aqui o teorema. Está aparecendo minha tela aí, né? Tá sim, professor. Tá sim, professor. Teorema da superposição. E que é isso? Esse teorema aqui, ele permite identificar a influência de várias fontes em um determinado circuito. Por exemplo, vou tentar fazer um desenho aqui de uma fonte aqui. Se eu tiver um circuito dessa forma aqui, ó. ...48 volts, aqui 54, aqui 24 ohms, 24, aqui 12, e aqui 4 ohms, certo? Como que eu vou saber as correntes que circulam aqui, ó? Principalmente a corrente que vai circular aqui nesse resistor aqui de 12 ohms, né? Eu tenho duas fontes aqui, né? Qual fonte que prevalece nesse circuito? Né? Vou colocar a corrente descendo aqui. Né? Então, nesse teorema, vou colocar aqui como essa corrente que passa aqui de I1, essa que sai da fonte de 48 aqui, I2, né? I2. E essa corrente que passa aqui no resistor 3, no resistor de 12 ohms de I3. Como que eu vou conseguir solucionar esse circuito aqui? Então, eu utilizo desse teorema da superposição, tá? O que é isso? O que é a superposição? Eu primeiro elimino eu deixo somente uma fonte do circuito. E aí eu vou analisar, vou calcular todas as correntes a partir dessa única fonte. Certo? A partir dessa única fonte. Aí depois eu vou analisar o circuito com a influência da outra fonte. Aí eu elimino as outras fontes, tá? E vou fazer ver a influência dela. Por exemplo, aqui, ó. Então, vamos supor que essa fonte aqui é a fonte V1, né? E aqui é a fonte V2. Então, para mim aplicar o teorema da superposição, eu tenho que eliminar todas as fontes existentes e deixar somente a fonte V1. Aí eu vou calcular as correntes de acordo com a fonte V1. Certo? Depois eu vou eliminar todas as fontes e deixar somente a V2. Vou calcular as correntes de acordo com a fonte V2. Né? Se tivesse a fonte V3, a mesma coisa. Né? Eu ia eliminar as outras e ver somente a influência de V3. Okay? Ficou claro aí, pessoal? Como que é o que eu tenho que fazer? Sim, professor. Beleza. Então, quando eu for eliminando as fontes, né, a fonte de tensão, certo? Eu vou substituir ela por um curto-circuito. Ou seja, como se fosse um fio, né? Um curto-circuito. Né? E as fontes de corrente, né? Eu vou substituir as fontes de corrente por um circuito aberto. Tá? Por um circuito aberto. Como se fosse uma chavinha aberta e a fonte de tensão uma chavinha fechada. Né? Que eu posso ter também fontes de corrente aqui, não só fonte de tensão. Né? Então, tem que ver a influência de cada um. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos analisar aqui, vamos ver a influência da fonte V1. Influência da fonte V1. Então, eu vou manter o V1, vou redesenhar o circuito aqui.
Aí aqui, né, ó, eu estou substituindo essa fonte V2 aqui por um curto-circuito. Eliminei ela, né? E aí vou manter aqui, ó, 24 ohms, 12, e 4 e aqui 54 volts. Ok? Ficou claro até aí? Sim, professor. Beleza, né? Aí agora, ó, esse resistor de 12 ohms, ele está em paralelo com esse resistor de 4 ohms. Todo mundo consegue ver isso? Sim. Sim, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então aqui, ó, vamos colocar as correntes. A corrente que vai sair da fonte aqui, que é a corrente I1 aqui, ó, ela vai descer aqui, vai se separar, né, vai se dividir, o que vai descer aqui vai ser o I3, e o que vai vir para cá vai ser o I2. Vejam que aqui, nesse caso aqui, o I2, ele está no sentido oposto ao que a gente tinha colocado anteriormente, né? Vou colocar... Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui. Então, para a gente chegar, esse I1 aqui é como se fosse a corrente total, né? Que é a corrente que vem da fonte. Então, para a gente achar primeiro o I1, eu vou ter que achar a resistência total desse circuito. Então, a resistência total, eu tenho que fazer o paralelo aqui de 12 e 4 ohms, e o resultado eu vou somar com 24, né? Então, 24 mais o paralelo de 12 e 4, essas duas barrinhas de com paralelo. Esse paralelo aqui, ó, vai ser 12 vezes 4, dividido por 12 mais 4. Então, aqui vai dar 48 dividido por 16. Quanto que dá isso aqui? 48 dividido por 16, 3. 3 ohms. Então, aí vai ficar resistência total 24 mais 3, R total igual a 27 ohms. 27 ohms. Aí, vamos calcular agora, se eu tenho o R total, eu consigo calcular o I total, né? Ou o I1, no caso aqui, né? A corrente total que sai da fonte. No nosso caso aqui vai ser a tensão, que é 54, dividido por 27, né? Que vai dar 2 amperes. Então, essa corrente nesse sentido aqui é igual a 2 amperes. Aí agora aqui, ó, a corrente se divide, né? Então aqui eu tenho um divisor de tensão, um divisor de corrente. Então, pela regra aqui, divisor de corrente, ó, o I3 aqui vai ser o quê? Vai ser a corrente total, que é o I1, corrente total I1, vezes a resistência oposta, que é o 4, dividido por 12 mais 4. Tá? Dividido por 12 mais 4. Então, o I1 é igual a 2, né? Então, 2 vezes 4 dividido por 16. Então, 8 dividido por 16, 0,5 ampere. Então, ó, a corrente I3 aqui é igual a 0,5. 0,5. E o I2 aqui nesse sentido? 1,5, né? 1,5. Tá. Então, ó, aqui a gente conseguiu verificar as influências da fonte de 54 volts, a fonte V1 aqui. Ok? E aqui identificamos o sentido das correntes. Aí, agora eu vou ver a influência da fonte V2. Então, eu vou ter que eliminar a fonte V1. Vamos redesenhar o circuito. Eu vou colocar a fontezinha aqui, eliminada, e vou redesenhar com os outros componentes. E 24 ohms. Aqui 12. E aqui a fonte de 48.
a fonte de 48 volts. 4 e aqui 48 volts, que é o V2. Né? Aí agora, a corrente que eu vou ter, ó, meu positivo está aqui. Né? Ó, a corrente que eu vou ter, aqui é a corrente 2, que vai sair dessa fonte. Tá? E 2. Aí vai se dividir aqui, ó. Vai descer o I3. E, no sentido contrário aqui, vai ter a corrente I1. Perfeito? Beleza. Então, muito bem. Então, agora, ó, dá para a gente calcular novamente. Né? Só que agora a corrente total aqui é o I2, né? É o I2. No outro caso, a corrente total era o I1, né? Agora é o I2. Então, para a gente achar a corrente total, novamente, resistência total. Aqui a resistência de 12 ohms está em paralelo com a resistência de 24 ohms, é isso? Inverteu agora, né? Isso. Então, aqui a resistência total vai ser o paralelo de 12 com 24, e o que resultar eu vou somar com esses 4 ohms para dar o R total. Né? Então, o R total vai ser 4 mais o paralelo de 24 e 12. Né? 24, o paralelo de 24 e 12 é 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12. Quanto que dá isso aqui? 24 vezes 12, dividido a parênteses por 24 mais 12. Fecha parênteses. 8. Então, isso aqui dá 8. Então, aí o R total aqui será 4 mais 8, 12 ohms. Aí agora aqui, né, eu tenho a resistência total, o que eu vou achar nesse caso agora vai ser o I2. I2. Né? Ó, o I2 aqui vai ser a tensão total dividido pelo R total. Então, vai ser 48 dividido por 12. Vai ser igual a 4. 4 amperes. É isso? 48 por 2 é 4. Então, ó, aqui eu tenho 4 amperes nessa direção. Mas vejam o seguinte, ó. No exercício, na fonte 1, V1, eu tinha o I2 aqui, ele deu 1,5 ampere na direção oposta. Não é aqui que a gente fez aqui, ó? Certo? E aqui está dando 4 na outra direção. Então, eu vou ter que finalizar fazendo a associação dessas duas correntes. Mas vamos achar aqui as outras correntes, ó. Aqui, novamente, eu tenho um divisor de tensão, né? Um divisor de tensão, não, um divisor de corrente. A corrente 2 vai chegar aqui e vai se dividir. Vamos calcular aqui a corrente I1. I1, para esse caso aqui, vai ser o I2, né, que é 4 amperes, o I2, que é 4 amperes, vezes a resistência oposta, que é 12, né, 12, dividido por 24 mais 12, que é a soma dos dois resistores. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. 4 vezes 12, dividido por 24 mais 12. 1,3. 1,3. Então, aqui, 1,3 ampere. 1,3. Então, se o I1 é 1,3, está chegando 4, o I3 aqui vai ser 2,7, né? É isso mesmo, 2,7. Vai dar 2,66, vai dar 2,7. Então, agora, nós conseguimos identificar as correntes que cada fonte vai fornecer. Né? E aí, a corrente real que vai aparecer no circuito
é a associação das duas correntes. Então, aqui, ó, vamos ver o I1. O I1, a primeira fonte eu tenho 2 amperes num sentido, né? E a segunda fonte aqui eu tenho 1,3 no sentido oposto. Não é isso? Ó? Olha aqui, a setinha aqui, ó. 1,3 e 2. Então, como as direções das correntes estão opostas, elas vão se subtrair. Então, o I1, no final, vai ficar 2 menos 1,3, vai ficar 0,7 ampere. Nessa direção aqui. Né? Então, aqui, ó, o I1 aqui no circuito completo, né? No circuito completo, o I1 aqui, ó, vai valer 0,7. Nessa direção aqui. O I2. Quanto que deu o I2? O I2, eu tenho aqui 1,5 nessa direção, né? E 4 na direção oposta. Então, vai ficar 4 menos 1,5, 2,5, né? Nessa direção aqui. Então, ali é o I2. Está nessa direção, que é a mesma direção que a gente aplicou aqui, e aqui vai valer 2,5. E aí o I3, ó. O I3, vamos lá, primeiro a gente achou o I3, 0,5, descendo, né? E depois a gente achou 2,7 descendo. Então, a direção são iguais, então aqui vai se somar, né? Então, aqui no final, 3,2, né? Ampere. Então, aqui, ó, realmente aqui, ó, vai chegar a 2,5 mais 0,7 e vai descer no I3 aqui, 3,2. Ok? Alguma dúvida aí? Não, professor, tranquilo. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, mas é referente a outra coisa. Nesse circuito que você fez de baixo aí, ó, que Esse tem aqui? é esse. Se nós fôssemos analisar a queda de tensão, por o R4 ali, o resistor, que está em série, está no polo negativo, a queda de tensão se dá antes ou depois ali para os outros resistores? Se dá antes. Se dá antes? Se dá antes. Tá bom, obrigado. Tá? Dá antes. Bem observado. É porque é o que a gente adota é o seguinte, né? Que a corrente vai começar por aqui, né? Aqui em cima, e aí a gente entende que a tensão vai chegar primeiro aqui do que nesse cara aqui, mas na verdade não, né? A corrente, ao passar aqui por esse cara, já vai descontar um valor aqui, no caso já vai descontaria 16 volts. Então ficaria aqui para esses outros dois aqui em paralelo 32, né? 32 volts. Então desconta antes. Beleza, valeu, professor. Tranquilo, pessoal? Superposição? Tô achando que vocês achou fácil demais. Vou colocar umas 5 fontes. O Antônio aí já falou logo na lata, tranquilo. Foi o Antônio, foi? Então é isso, ó. Tem essas regras. Nós vamos ver mais. Tem o teorema de superposição, depois o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Tem mais 2 teoremas. Mais 2. E a gente conclui. Então, tem a regrinha. Você tem que substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, uma chave fechada, e onde tiver fonte de corrente, você substitui por um circuito aberto. Depois você calcula para saber a influência de cada fonte. Né? E aí soma as correntes que você obteve, né? Sempre você tem que colocar a direção de cada corrente, né? Você não pode ir somando tudo, não, depois a conta não fecha.
Muito bem, senhores. Então, o que eu tenho para passar para vocês é isso aí. Se alguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar a lista de exercícios para vocês lá. O senhor vai encerrar a aula por agora, professor? Sim. Eu queria tirar uma dúvida relacionada a uma atividade que a gente fez em outra disciplina. Tá, Se eu puder então, botar lá na lousa onde o senhor desenha, para eu explicar mais ou menos a questão e o senhor responder, aí ajudar a responder? Tá, então deixa eu só interromper aqui. O nosso conteúdo terminou.